Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma EBD Online, continuando aí com a nossa série dos profetas. Hoje vamos falar sobre um profeta muito especial, muito conhecido por todos, chamado profeta Daniel. Este é o último dos grandes, vamos dizer assim, não que eles sejam maiores que os outros, mas os profetas que têm mais conteúdo escrito nas escrituras. Daniel é o último. E depois de falar sobre Daniel, nós vamos falar sobre os profetas menores. Eu vou dividir o profeta Daniel em duas partes. A primeira parte eu vou tratar da história e a segunda parte eu vou tratar mais especificamente das visões que Daniel teve durante o seu ministério. Amém? Profeta Daniel, um profeta em terra estranha, é o subtítulo da nossa aula de hoje. Vocês já vão entender por quê. Daniel, ele foi um profeta que ele teve, entre aspas, o azar de ser levado em cativeiro ainda muito jovem para a Babilônia. Então ele foi levado ao exílio da Babilônia. Ele foi um profeta que ele praticamente cresceu lá, teve sua juventude lá. Foi contemporâneo de Ezequiel e foi contemporâneo de Jeremias também. Porém, como Jeremias já era bem mais velho, inclusive o livro de Daniel cita Jeremias no livro dele. Jeremias foi bem mais velho que ele, e quando Daniel foi levado para a Babilônia, eu falei aqui para vocês daquele episódio que a Babilônia invade a terra de Israel e pega muitas pessoas e leva para lá, o pessoal para exílio. Daniel foi um deles. Okay? O nome de Daniel significa Deus é meu juiz. E vocês vão ver que esse nome faz todo sentido durante toda a história dele. Ele foi estadista da corte babilônica. Ele esteve ministrando, todo o seu ministério, ele esteve ministrando aos reis que governaram a Babilônia durante o período dele em vida. Então, Nabucodonosor estava ali entre eles, Belsazar também ali, e também o rei Dario, ok? Todos esses três, Daniel ministrou na presença deles e fez parte das decisões do dia a dia ali do reino. Ele foi de suma importância para ser orientador dos reis ali. E também era chefe, veja só que interessante, chefe dos magos e dos sábios daquele reino. Ele provavelmente não, ele com certeza era de linhagem real ou então linhagem nobre. A Bíblia diz isso, ali, logo no primeiro verso de Daniel, para trazer jovens de linhagem real e também jovens de linhagem nobre. Então, é possível, existe uma possibilidade aí, não dá para confirmar, que talvez Daniel tenha sido um descendente de algum rei. Ou então, se ele não era descendente de algum rei, certamente ele era filho de alguém muito influente e ele fazia parte da alta casta, vamos dizer assim, da sociedade judaica. Então, como é que eu posso dizer? Inferindo isso, certamente ele teve uma educação muito elevada ali em Jerusalém. Jerusalém era um grande centro, Israel era um grande centro ali intelectual, como tratamos ali nos profetas, tinha uma escola de profetas, muita coisa intelectual foi produzida, e certamente Daniel absorveu, pelo menos até a idade que ele ficou ali em Israel, absorveu muitas dessas coisas. Os escritos de Daniel têm um grande teor escatológico. Okay? Nós vamos ver que basicamente metade do livro dele é escatologia, é profecia sobre o fim dos tempos, sobre o Messias, né? Sobre vários tipos de visões, profecias que aconteceram no tempo dele também, escatológico, vamos dizer assim, no sentido imediato ali, coisas que estavam já às portas para acontecer e muitas coisas que iriam acontecer no futuro. Ele é autor do próprio livro. Tá? Uma coisa interessante é que o livro de Daniel não cita a morte dele, a gente não tem muitas informações sobre a morte dele. E tudo que sabemos sobre a história desse profeta está no próprio livro que leva o seu nome. Nós não temos informações extra-bíblicas, como, por exemplo, os apóstolos, além da Bíblia. Existem algumas informações históricas extra-bíblicas que são verídicas e coisas que realmente aconteceram com ele. Isso não acontece com Daniel. A gente não tem evidência, a gente não sabe mais ou menos como aconteceu a morte dele, não se sabe. Entende-se que ele foi ali com os governantes, ele era respeitado no reino da Babilônia e certamente ele acabou morrendo ali mesmo. Okay? Acho que não foi apedrejado, não foi perseguido nem nada.
Acho que Daniel foi um dos poucos profetas que foi pouco perseguido. Ele ainda foi perseguido, né? Tem a famosa cena da cova dos leões, mas ele ainda foi pouco perseguido. Ok? Dado isso, vamos introduzir a nossa aula. Okay? Literatura. De acordo com Daniel, capítulo 1, verso 4, Daniel era um grande erudito. Se você ler esse verso, eu vou abrir esse verso aqui e ler para vocês. O verso 4. Nabucodonosor, ele disse ao chefe dos eunucos, né, ele diz o seguinte, que ele trouxesse alguns jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então eles não estavam atrás de pessoas que eram fracas, não diria fracas em si, mas eles estavam atrás de eruditos mesmo, para assistir ao rei. Então eles não simplesmente levaram um monte de escravos e levaram para lá. Então veja que aqui Daniel ele é bem diferente do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele era um profeta que ministrou entre os judeus mais simples que foram levados ali, que tinham pouco estudo, que não eram da alta casta da sociedade israelita. Ele ministrou entre esses judeus. Mas o profeta Daniel ministrou na alta corte da Babilônia. Então ele era um profeta erudito, bastante erudito, vamos dizer assim. Posso comparar ele com Isaías, no sentido de erudição. Posso comparar ele com Moisés, no sentido de erudição também. Era um forte intelectual. Um excelente teólogo, vamos dizer assim. Okay? O seu livro, como ele foi escrito fora da terra de Israel, ele tem algumas características muito interessantes. Nós vamos encontrar no livro dele palavras em aramaico, grego e persa. Então, a bagagem cultural, nós lemos isso no verso, né? A bagagem cultural que ele aprendeu ali na Babilônia, ele trouxe também para o livro dele. Embora o livro dele continue sendo um livro judeu, assim como o Novo Testamento, né? Foi escrito todo em grego, não foi escrito em hebraico, mas ele carrega características judaicas fortes, porque os seus autores eram judeus, então eles não negaram as raízes. E Daniel, de modo algum, fugiu das suas raízes judaicas, ele sempre manteve isso bem forte. É possível que ele tenha continuado seus estudos da Babilônia, eu vou corrigir isso aqui, não é possível, com certeza ele continuou os seus estudos na Babilônia. E uma coisa interessante, que o comentário da Bíblia King James aqui em português, a tradução da Bíblia King James, que é essa aqui, fazendo merchandising aqui, a Bíblia King James atualizada, o comentário dela diz que o livro foi escrito em aramaico imperial, tá? Não foi, então possivelmente não foi escrito em hebraico esse livro. Ele foi escrito um livro com uma forma de abranger, né, outras pessoas ali também. E certamente ali os reis, ali o pessoal da Babilônia com certeza não conhecia hebraico, só os judeus conheciam hebraico. E Daniel escreveu seu livro em aramaico imperial, que era como se fosse uma língua universal. A Babilônia se tornou um reino muito forte. Era uma espécie de língua universal que muitos povos entendiam e se comunicavam. À semelhança do que é o inglês hoje, por exemplo. É uma língua internacional. Os Estados Unidos se tornou uma grande potência mundial e popularizou a língua inglesa. E qualquer lugar do mundo que você for, você vai achar alguém falando inglês. Mas dificilmente você vai achar alguém falando em português, ou sei lá, em finlandês. Sei lá. Então, a semelhança também do que era o grego no Novo Testamento. Né? No Novo Testamento era uma língua universal. Então, ele escreveu em aramaico imperial justamente para que a sua palavra fosse proclamada ali. Mas tem um público também bem específico, que é o público judeu também. Okay? Mas ele queria que suas palavras fossem entendidas por todos. Continuando. Vamos agora falar um pouco sobre a mensagem dele. A mensagem de Daniel, a sua mensagem profética tem um forte teor escatológico. Tá? Do capítulo 7, o livro de Daniel tem apenas 12 capítulos, ok? Do capítulo 1 ao 6 nós temos os relatos da história de Daniel e das profecias que ele profetizou para que acontecesse naquele tempo ali. Okay? E algumas pinceladas no final dos tempos. Do capítulo 7 até o 12,
nós temos apenas profecias escatológicas. Algumas que aconteceram, que já aconteceram, mas era sempre apontando para o futuro. Então eu diria que o Daniel ele foi o primeiro autor, não o primeiro exatamente, mas um dos primeiros autores apocalípticos, vamos dizer assim. Isaías ele foi um autor bastante apocalíptico, né? Jeremias profetizou muito mais para coisas que estavam para acontecer, embora tenha profetizado sobre o futuro, sobre a restauração de Israel. Mas, diferentemente de Jeremias, Daniel profetizou coisas que estavam para acontecer além da restauração de Israel, apontando para um reino que não teria fim, o reino do Messias, ok? A semelhança do que Isaías fez antes desses caras. Lembre-se que Isaías foi bem antes do exílio da Babilônia, ok? Visões e interpretações de sonho faziam parte do seu ofício. Então ele atuava no reino trazendo visões sobre o que Deus tinha para revelar aos reis onde ele ministrou e também interpretava os sonhos estranhos. Deus vinha em sonhos para esses reis e Daniel interpretava esses sonhos. Então isso é muito interessante. Deus ele começou, mesmo no exílio, começou a demonstrar sua compaixão por outros povos também. E Daniel foi um canal disso. A semelhança de Paulo, por exemplo, que foi apóstolo aos gentios, eu posso dizer que Daniel ele foi um profeta não somente aos judeus, mas aos gentios também, aos que não conheciam os judeus, aos que não conheciam a lei de Moisés, aos que não conheciam a palavra de Deus. Ele foi uma espécie de profeta enviado aos gentios, ok? Então ele sempre atuava aí ministrando através de sonhos, visões e interpretações de sonhos que esses reis tinham. Isso fazia parte do seu ofício e foi desde o início até o fim do seu ministério, foi algo muito parecido com isso. Ele sempre profetizou coisas do seu tempo e também para o final dos tempos, como eu já relatei aqui. Opa. A história do profeta. A história do profeta Daniel, ele aparece nos 6 primeiros capítulos do livro. Do 7 até o 12 são visões, são profecias no geral. Nessa aula aqui eu vou focar nos primeiros 6 capítulos, que é a história dele. Então eu dividi 6 pontos aí, fiz um pequeno esboço da história de Daniel. Primeiro capítulo, Daniel ele é levado à Babilônia, e lá tem aquele episódio de que ele não comeria das iguarias do rei. Né? No segundo capítulo, nós vamos encontrar o pesadelo de Nabucodonosor, onde ele vê uma estátua que tinha vários. Essa estátua era feita de vários materiais. E tem toda uma simbologia em torno dessa estátua, e Daniel interpreta esse sonho. No capítulo 3, os amigos de Daniel são jogados na fornalha e Deus livra eles da fornalha. Mesmo que isso não seja exatamente a história de Daniel, eu achei interessante. Exatamente, não envolve diretamente Daniel, eu achei interessante citar isso aqui. Okay? No capítulo 4, nós temos a visão, outro sonho que Nabucodonosor tem sobre uma grande árvore. E que a gente vai ver mais para frente, essa árvore ela é derrubada e representa o próprio Nabucodonosor, que Deus estava derrubando Nabucodonosor. No capítulo 5, o filho, já na época do filho de Nabucodonosor, nós temos a festa de Belsazar, onde aquele famoso trecho onde Deus escreve na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim, não lembro qual é a última palavra. Mas Deus ele coloca abaixo a Babilônia ali naquele momento. E por último, nós temos aí a Cova dos Leões, onde injustamente Daniel é jogado nessa Cova dos Leões e Deus ele tira ele e livra ele da Cova dos Leões, dos leões famintos. É isso que as escrituras falam sobre a história de Daniel. Não se sabe sobre a sua morte, não se sabe o que ele continuou fazendo, provavelmente continua com as suas profecias nos capítulos posteriores. Provavelmente continuou ministrando ali no rei Dario, e não se tem muita informação sobre a sua morte, não sabe o que aconteceu, simplesmente para por aí. Vamos focar então na história do profeta, ok? Primeiro capítulo fala sobre Daniel na Babilônia. Esse é o famoso capítulo onde Daniel e seus amigos, eles têm ali o nome trocado para referência aos deuses da Babilônia, e quando eles chegam lá, o rei Nabucodonosor decreta que os rapazes que foram buscados ali de Israel, eles comessem da mesma comida que o rei comeria. Né?
E Daniel e seus amigos se recusaram a fazer isso. Por que eles se recusaram a fazer isso? Vamos ler esse texto aqui, que está em Daniel capítulo 1, verso 8. Vamos lá. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O que significa isso? Vamos lá, o que significa não contaminar-se? Ele está dizendo que a comida do rei era podre, que era maltratada? Certamente não. Okay? A ideia aí de contaminar-se tem a ver, nesse texto aí, justamente com as leis judaicas cerimoniais. Alimentícias. Se você ler a Torá, os 5 primeiros capítulos do livro da Bíblia, você vai ver que existem inúmeras regras ali sobre o que os judeus deveriam comer e o que não deveriam comer. E que aquilo ali, o que eles não comessem, era considerado espiritualmente impuro. Tá? Não era que muitas das vezes fazia mal, claro que Deus proibia ali para eles, mas muitas vezes era um pacto de santidade entre Deus e o povo. Era um sinal, era uma aliança que Deus fez entre o povo. Que Deus ele era, isso se representava que Deus ele dava, era como se fosse uma metáfora que Deus, de forma prática, utilizou para com o povo, que o povo deve separar daquilo que Deus fornece para eles, daquilo que Deus separou para eles, daquilo que Deus não quer que eles façam. Então, era um distintivo, era como o povo de Israel seria conhecido no mundo por práticas diferentes dos demais povos pagãos, para que soubesse que em Israel havia um Deus. Então, não é que ele achava que a comida do rei era podre, mas sim que a comida que o rei estava mandando eles comerem não era uma comida, não era algo que era aprovado por Deus. Aí é que está a coisa interessante. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias. Veja que o texto deixa claro que eram finas iguarias. Era coisa boa, né? Então, aqui foi um pacto de santidade que Daniel internamente reconheceu que deveria manter com Deus. Ele não, eu sou um descendente de Abraão, eu sou um filho de Deus. Deus fez uma aliança com o nosso servo, com o seu servo Moisés, ali no monte, e ele passou essas regras para nós, esse pacto que o seu povo deveria ser santo e deveria se abster desses alimentos. Então eu não vou como é que eu posso dizer? Eu não vou me contaminar com esse pecado. E ali tem uma história interessante porque o eunuco ele fica preocupado. Né? O eunuco fica preocupado, mas não, imagina, o rei vai me matar se isso acontecer com vocês. Né? Era um período de 3 anos que eles deveriam se alimentar com as iguarias do rei. Então, não, vocês estão malucos. Vocês estão malucos. Não, nada disso não. O rei vai me matar. Imagina, daqui a 3 anos, o rei vai olhar para vocês e ver um mundo pálido, fraco, sem força e todos os outros fortes. Aí ele vai saber o que aconteceu e vai me matar. Então Daniel ele faz uma coisa interessante. Então vamos fazer o seguinte. Né? Os amigos de Daniel e seus amigos vão fazer o seguinte. Vamos fazer um teste de 10 dias. Nós vamos fazer a nossa dieta. Nós vamos restringir a nossa dieta. Só fruta, legume, folha. Né? Dieta literalmente vegetariana que ele fez aqui. Então vamos fazer o seguinte. Fazer esse teste de 10 dias. Se em 10 dias nós não estivermos melhor do que as outras pessoas que estão comendo das iguarias do rei, então nós vamos também comer das iguarias do rei. Ele faz um teste aqui muito interessante. Não foi um tiro no escuro. Ele tinha certeza que, cumprindo o que Deus estava falando, ele com certeza iria aparentar-se mais forte e de uma aparência melhor que os outros. Então ele não estava testando Deus aqui. Ele estava cumprindo o mandamento de Deus e tendo certeza que Deus ia agir através da fidelidade dele. Ele tinha certeza, não, a palavra de Deus é fiel no que diz. Eu vou seguir a palavra de Deus. Eu sei que vai acontecer assim, porque assim Deus decretou através da aliança da Torá. E eu sei que ignorar essa aliança não será coisa boa. Então ele resolve não se contaminar. Não foi um teste que ele fez. Foi, na verdade, uma prova. Vamos fazer o seguinte, então. Falou assim com o eunuco.
você vai ver que a minha lei, a minha Torá, faz muito mais sentido do que comer as iguarias do rei. Você vai ver que o que Deus revelou na sua aliança para o seu servo Moisés faz sentido e se cumpre, e que ele é poderoso para manter a aliança que ele mesmo prometeu. E essa imagem fica clara. Então, 10 dias depois, eles aparentam serem muito mais fortes e muito mais bem aparentados diante do rei. E isso é interessante. Deus, ele viu a fidelidade, que Daniel e seus amigos estavam sendo fiéis a ele, e resolveu, como é que eu posso dizer, cumprir. Ele não resolveu cumprir, na verdade, né? Ele iria cumprir de todo jeito, porque Deus é fiel à sua aliança. A aliança que ele fez, ele não quebra jamais. Amém? Então, Daniel, ele não se contaminou. E o que nós podemos tirar hoje como exemplo para a igreja? Claro que sabemos que Cristo é o cumprimento da lei, né? E que essas práticas alimentícias não necessariamente têm a ver mais com a nossa santidade, tá? Não precisamos mais cumprir essas regrinhas minuciosas que estão na Torá, ok? Não é mais necessário nos dias de hoje, tem que ser o valor histórico, profético, né? Sobre o que Deus revelou ao povo. Mas não precisamos mais cumprir hoje isso. Mas o que isso diz para nós hoje como igreja? Que muitas vezes, muitas práticas que não são necessariamente sujas e que não necessariamente fazem mal para a sua saúde no mundo, são pecado também. Então, por exemplo, para o jovem que não é casado, a Bíblia recomenda que ele se mantenha virgem. Agora, vamos pensar o seguinte, né? Se o jovem tiver relações sexuais com a pessoa que namora, ele necessariamente vai ficar doente? Ele necessariamente vai deixar de ser saudável? Não, não vai deixar de ser saudável. Mas não é questão de deixar de ser saudável ou não. É questão do mandamento. É questão de santidade. É questão de ser fiel a Deus, aquilo que Deus fez por você. Deus fez uma aliança comigo e eu quero ser fiel a essa aliança. Em Cristo Jesus, Deus fez uma aliança com o seu povo, com a sua igreja. E ele requer da minha parte que eu ande em santidade e não se contamine. Não quer dizer que eu vou me tornar uma pessoa suja necessariamente, não quer dizer que eu vou contrair, dependendo do caso, pode ser que contraia alguma doença, mas pode ser que faça tudo nos conformes, com todos os cuidados. Mas, no fim das contas, não é limpeza, no fim das contas, não é ser sujo ou não, no fim das contas, é ser fiel àquilo que Deus recomendou para nós. Amém? E muitas outras situações. Você tem apenas um aqui. E muitas outras situações. Okay? Não é necessariamente mal no sentido de que vai causar algum mal físico para você, ou que vai acabar com a sua vida, mas é algo no sentido de manter não de manter exatamente a aliança, mas manter um padrão elevado de santidade para com Deus. Manter o compromisso que nós firmamos com Deus no momento em que nos arrependemos dos nossos pecados. Vou deixar meus pecados para trás. Tem inúmeras situações que vocês podem ver isso. Que não necessariamente vai matar você se você pecar nesse sentido, mas ainda assim é uma ofensa contra o Deus Todo-Poderoso, mesmo que faça bem para você. Mesmo que não faça mal, mesmo que não te leve à morte. Ainda assim é uma ofensa para com Deus Todo-Poderoso. Se um jovem quiser ter relações sexuais antes do casamento, ele vai ter, ok? Não necessariamente ele vai morrer por causa disso, não necessariamente Deus vai mandar fogo do céu, mas ainda assim é pecado. Para a igreja, Deus recomende, não faça isso. Pode ser fino, pode ser ótimo, legal. Não vai fazer mal, pode ser até saudável. Pode ser belo, pode não causar mal nenhum para você, mas é um pacto de santidade. É santidade, santificação, ser separado, purificado, não se contaminar. Ok? Não se contaminar, não no sentido de limpeza física, mas no sentido de pecado. Isso é uma lição importante para nós no dia de hoje. Amém? Vamos então aqui ao próximo capítulo de Daniel. O sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2. Esse é muito interessante. Nabucodonosor ele tem um sonho aqui muito interessante, onde ele vê uma estátua, certo? Eu vou até abrir a minha cola aqui, que é a Bíblia do meu lado, para lembrar. E ele vê essa estátua no sonho dele. Ele vê essa estátua.
que é uma estátua que tem a cabeça aqui de ouro, tem o tronco aqui de prata, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui se é prata mesmo. Um tronco aqui de prata, essa parte aqui de bronze, essa parte aqui de ferro e essa parte de ferro misturada com, deixa eu ver, com barro. E aqui tem uma simbologia muito interessante. Essa talvez seja uma das profecias bíblicas mais diretas. Aqui é muito direto mesmo, aqui é jogo direto. Tudo que está aqui foi escrito lá na época de Daniel e de fato aconteceu. Isso é muito interessante. Esse trecho é um trecho que os teólogos que criticam, que falam mal da Bíblia, têm muita dificuldade. Porque é um texto tão preciso em termos históricos, de acontecimento, de profecias cumpridas, que eles tendem a dizer que o livro de Daniel foi escrito, na verdade, bem depois, né, para não dizer que as profecias se cumpriram exatamente como ele escreveu. Então, mesmo não tendo nenhuma evidência que esse livro seja muito posterior ao período que Daniel relata no livro dele, eles acabam falando mal da Bíblia e dizendo que foi escrito bem posteriormente, porque não é possível isso aconteça de forma tão precisa. E eu concordo com eles em certo ponto. Não é possível somente um Deus soberano para fazer isso. Somente alguém inspirado por Deus para fazer isso, ok? Então, ele tem esse trecho aqui no capítulo 2, desse pesadelo, né, na verdade, de Nabucodonosor, tem uma simbologia muito interessante. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ok, recapitulando a minha cola aqui. Ele tem essa visão dessa estátua com vários materiais diferentes, ok? E cada um desses materiais representa um reino diferente que vai substituindo o outro. A primeira parte é uma cabeça de ouro que simboliza o reino da Babilônia. É um reino que foi grande, que foi belo, reluzente, com muitas riquezas. Porém, esse reino depois é substituído pelo reino dos Medas e dos Persas. Eles aplicam um golpe, né? Eles ali vão aplicar um golpe e vão tomar o reino para eles. Depois do reino dos Medos e dos Persas, o reino da Grécia entra em jogo. Chuta os Medos e os Persas para lá e entra em jogo. Depois do reino da Grécia vem o reino de Roma. E no reino de Roma também vira ali a sociedade que a gente chama de greco-romana, né? Muito mais Roma, se torna um grande império. E o último aqui é a Roma dividida. Daniel não usa as palavras Roma, né? Ele não usa ainda a palavra Roma e tudo mais, mas nós podemos perceber que os detalhes são muito precisos. Então eu vou ler aqui alguns trechos para vocês verem. Ok? Veja só, estou lendo a partir do verso 37 do capítulo 2. Tu, ó Rei de Reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos forem entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre a terra, o reino da Grécia, no caso, né? O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Isso aqui é a descrição muito precisa do que Roma fez com o resto do mundo. Se você estudar sobre o Império Romano, você vai ver sobre as grandes campanhas de conquista militar de Roma, que eles tiveram muito sucesso nisso. Tem documentário no Netflix sobre isso, sobre os Césares de Roma. Procurem e vocês vão ver que isso de fato aconteceu. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste com ferro misturado barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Eu li até o verso 43, do 37 até o 43 do capítulo 2. Isso aqui é muito interessante, gente, porque ali em Roma dividida, de fato, a sociedade romana se torna tão multicultural que ela
literalmente explode de dentro para fora. Né? Quando você vai ver, ela era tão pluralmente cultural, né? Eles fizeram tantos ali casamentos entre si com forma de aliança, que eles acabaram ruindo por causa disso. Roma ruiu por causa disso, oprimiu muitos povos, muitas culturas, e uma hora a cultura romana veio abaixo. Né? Isso é muito interessante, isso é muito preciso, gente, isso é muito interessante. Você vê ali que ele cita Roma como forte como ferro, né? E mais pra frente ele fala uma coisa muito interessante. Lá no 44, que eu vou botar na tela para vocês, ainda desse sonho de Nabucodonosor. Vamos lá, vou aumentar aqui para vocês. Mas, no verso 44, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para todo sempre. Gente, quem foi que nasceu na época do Império Romano? Jesus. Vocês estão vendo? Que o próprio profeta Daniel aponta para a chegada do reino de Deus, para aquele que traria o reino de Deus à terra, para a época de Roma, para a época da destruição de Roma. Perto da época ali da destruição de Roma. Mas isso é uma coisa muito interessante. Ele não fala depois desses reis. Veja, o texto fala, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Então veja que ele está dizendo que em um desses reinos vai surgir de dentro dele o reino de Deus. Nos dias deles. Então aqui é uma profecia muito forte sobre o Messias, extremamente precisa. Veja que Daniel está dizendo que tem um tempo específico para a chegada do Messias. Ele aponta esse tempo para a época do Império Romano. Então, né, o que muitos judeus, infelizmente, muitos judeus ortodoxos hoje negam Jesus como Messias, eles não podem negar com base nesse texto. Né? Porque esse texto aponta para o Império Romano, e Jesus nasceu no Império Romano. Se o Messias não veio nessa época, então não vai vir nunca mais. Vocês estão entendendo a coisa? Então veja que é uma coisa muito forte aqui sobre o Messias. Muito incrível. Esse sonho de Nabucodonosor é maravilhoso. Leiam todo o capítulo 2, vocês vão ver as descrições, tá, desse trecho aí mais profundamente. Voltando aqui, deixa eu colocar meu rosto aqui de novo. Vamos para agora o capítulo 3. Deixa eu colocar mais de um aqui. Isso mesmo. Não tem problema. Capítulo 3. Jogados na fornalha. Esse é um trecho muito interessante. Aqui, Nabucodonosor ele levanta uma grande estátua de ouro. Uma divindade. E ele decreta que todos os povos que ele domina adorem a essa imagem. Só que os 3 amigos de Daniel não estava aqui dentro. Isso é muito interessante você... Certamente porque Daniel ele era ali alguém perto ao trono, né? Então não teve essa obrigação. Mas os povos que foram subjugados deveriam obrigatoriamente adorar a essa imagem. Porém, tem um porém, que se não adorar, morre, vai ser jogado na fornalha. E o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, ali os amigos de Daniel? O que aconteceu foi que eles se recusaram a adorar. E ele provocou a ira de Nabucodonosor. Eu vou levar vocês por esse texto aqui, lá em Daniel 3. Veja o que eles 3 dizem para Nabucodonosor. Deixa eu achar aqui o trecho. Aqui, veja só, lá no Daniel capítulo 3, verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, isso aqui é um trecho muito interessante. Ele literalmente tenta impor a cultura dele sobre outros povos.
Ele tenta impor isso da forma mais massiva possível, né? Essa estratégia que Nabucodonosor está fazendo, é uma estratégia militar muito conhecida entre vários povos. Você suprimir uma cultura por outra, você acabar e eliminar com qualquer tipo de vestígio de cultura, de outro tipo de cultura que não seja a sua ali no meio. E você demoniza as culturas alheias como uma forma de autoritarismo. Quem fez isso? Hitler. Hitler fez isso. Demonizou a cultura judaica para se manter no poder, basicamente. Ele teve um episódio lá da época de Hitler chamado A Noite dos Cristais, uma coisa horrível isso. O pessoal do Partido Nazista, os nazistas começaram a destruir estabelecimentos judeus, dos judeus, quebrar coisas. Foram às casas dos judeus para espancá-los, para levá-los a campos de concentração. Foi uma noite de horror. Assim. Eles não tiveram nenhuma escolha, os judeus ali. Então, mas suprimir uma cultura e tentar acabar com ela é uma forma de autoritarismo. É uma maneira que os reis antigos acharam de fazer o seguinte: bom, nós dominamos esse povo. Mas se nós deixarmos ele com liberdade para exercer sua cultura, o que vai acontecer? A cultura deles vai engolir a nossa. Ou eles vão se revoltar com a gente. Isso aconteceu muito na história já. Então o que os reis faziam? Então vamos suprimir a cultura deles, vamos acabar com a cultura deles. Vamos forçar eles a engolirem a nossa cultura. E assim vamos manter ele calado. Se não engolir a nossa cultura, a gente acaba com eles. Isso acontece muito hoje de uma maneira diferente. Na China comunista isso acontece. Tá? O Partido Comunista lá tenta colocar a goela abaixo da igreja as pautas do partido. E se você não seguir as pautas do partido, se a igreja falar contra ou tiver alguma ideia que seja contra o partido, vai preso. Muitos pastores lá na China já foram presos por causa disso. Porque foram contra o Estado. E ser contra o Estado é um crime. Né? Então aqui ele estava tentando suprimir a cultura judaica como uma maneira de dominação. Eles sabiam que os judeus já foram muito fortes em guerras, sabiam que os judeus eram muito inteligentes, que tinham um grande centro intelectual, que estavam cheios de revolta por terem sido levados para lá, talvez prontos para guerrear, e falaram: vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer uma ditadura impiedosa aqui. Se alguém não se dobrar essa estátua, o maior ápice cultural dos judeus é o monoteísmo, certo? Então, se alguém não se dobrar essa estátua, esse alguém vai morrer no fogo, para servir de exemplo e implantar de uma vez por todas a ditadura deles. Foi uma forma que Nabucodonosor teve de se sentir uma espécie de Deus. E aqui o que aconteceu na fornalha é muito interessante. Eles três foram jogados na fornalha e Nabucodonosor de fora assistindo de maneira sádica, né, querendo assistir à morte deles, viu que tinha mais um ali dentro. E não era Daniel, porque ele não jogou Daniel ali, embora esses caras fossem amigos de Daniel. E tinha mais alguém ali dentro. E veja o que ele falou sobre esse alguém que estava ali. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Esse trecho muitas vezes é compreendido como que se tivesse Jesus ali no meio, né? Mas o texto não diz, não deixa claro isso. É uma figura humana, mas os anjos também aparecem em forma humana também. Então é possível que seja só um anjo. Tá? Então muito cuidado em tentar interpretar e dizer que já era Jesus aqui, que o texto não deixa claro isso. Embora Daniel tenha falado bastante sobre o Messias, ele não deixa claro nesse texto que era o Messias aqui. Okay? Então muito cuidado em tentar interpretar isso aqui. Um dos maiores indicativos que algumas pessoas usam para dizer que era o próprio Jesus aqui é que diz que era semelhante ao filho dos deuses. Mas pode ser um aspecto simplesmente angelical, né? Que ele, como não conhecia a cultura judaica, interpretou dessa maneira. Então, muito cuidado quando for interpretar esse texto aqui. Acredito eu que era só um anjo mesmo, tá? Claro que se Jesus quisesse fazer isso, ele faria, sem dúvida. Mas entendo eu que era um anjo. Não estou dizendo que o livro de Daniel não fala sobre Jesus, sobre o Messias, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que nesse trecho não é ele. Mas vocês fiquem à vontade também para pensar diferente e discordar da minha ideia também. Tá? Nada é tão restrito assim aqui.
Mas veja o que disse interessantíssimo nesse trecho aqui. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Quer dizer, estavam zombando. Estavam zombando do decreto de Nabucodonosor. Em vez de eles estarem ali agonizando, Deus ele demonstrou o seu poder e sua glória, livrando eles do fogo e fazendo eles passear ali de uma maneira irônica. Era como se o recado de Deus para Nabucodonosor fosse assim: eu brinco no meio do seu fogo. Seu fogo faz efeito em mim. Pode mandar fogo à vontade, não vai fazer efeito nos planos que eu tenho para o meu povo. Como aquele trecho de Salmos que diz que Deus brinca com o monstro do Leviatã, né? Ali, Leviatã é uma figura mitológica, que era um suposto monstro marinho, que outras culturas retratavam, eu não lembro qual cultura exatamente, como um grande monstro, como um grande deus dos mares, e que era muito forte. E a Bíblia diz o seguinte, ó, Deus aí ó, brinca com esse... já viu criança brincando com peixe dentro do aquário, bota o dedinho ali? É isso, Deus brinca com esse Leviatã aí como se fosse um peixinho de aquário. Não faz diferença nenhuma para ele. Então, esse trecho aqui é muito interessante por causa disso. Mostra que Deus, ironicamente, estava brincando com fogo ali. Ó, faz diferença nenhuma para mim. Não faz nem cosquinha isso na minha soberania. Então Deus ele deixa bem claro aqui que ele é acima de toda e qualquer ditadura, de todo e qualquer rei. E quando ele quer implantar seus planos, nada pode parar. E ainda que eles fossem queimados aqui, mortos aqui, de alguma maneira Deus ia mostrar a sua soberania. Amém? Muito interessante esse trecho aqui. Capítulo 4. A grande árvore. Esse é mais um sonho que a Bíblia relata sobre Nabucodonosor. E aqui supostamente, né, aliás, não supostamente, mas parece que Nabucodonosor ele se converte aqui. Okay? Então veja que Deus estava agindo até mesmo em povos estranhos, não somente no povo de Israel. O capítulo 4 fala sobre uma grande árvore. O que era essa grande árvore? Essa grande árvore foi um sonho que ele teve, uma visão. Coloquei até uma imagenzinha aí. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. O que foi essa grande árvore? Foi um sonho que ele teve. Era uma árvore linda, maravilhosa, cheia de frutos. E vários animais se aproveitavam, não se aproveitavam, mas eram alimentados, esses frutos, e eles aproveitavam da sombra, se deleitavam, recebiam e tinham descanso nessa árvore. E depois aparece um homem, um santo, né, ele diz relata no sonho dele, um santo, que vem e derruba essa árvore por completo. Aí, eu vou abrir aqui a Bíblia de novo. Não vou ler esse trecho agora, tá? Que está aqui na tela. Vou ler outro trecho aqui. Lá no capítulo 4. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. No meu sonho, quando eu estava lá no capítulo 4, verso 13. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e sua porção seja com os animais, a erva da terra. Veja só, no 16 aqui, mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Isso aqui é muito interessante. O que Daniel ele entende disso aqui? Basicamente o que está acontecendo é o seguinte, foi uma profecia que Deus fez contra o próprio rei Nabucodonosor, e que no momento em que Nabucodonosor se elevasse ao nível de um deus novamente, né, como ele fez anteriormente, ele derrubaria o reino de Nabucodonosor e faria com que Nabucodonosor começasse a agir de maneira animalesca, retiraria a humanidade de Nabucodonosor. E Nabucodonosor agiria de maneira animalesca, agiria como um animal ali, como um selvagem. E a Bíblia diz que quando isso aconteceu, né, passou um tempo e ele começou a se vangloriar do seu reino, as unhas começaram a crescer pelo, um negócio meio lobisomem, sabe? Não exatamente lobisomem, mas imagina uma cena de um homem se transformando em lobisomem, aquela
coisa grotesca. Você pega aquele filme Incrível Hulk, né, que ele transforma naquela coisa grotesca, animalesca, sem qualquer senso de humanidade. Então aqui é Deus ele retirando a humanidade do rei Nabucodonosor para demonstrar que rei Nabucodonosor não é rei sem o Deus de Israel. Veja só esse trecho que eu coloquei agora aqui na tela, que fala justamente o que eu acabei de falar para vocês. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então é aqui Deus ensinando que o reino de Nabucodonosor estava debaixo da soberania dele e nada além disso. Esquece. Tá? Isso é uma coisa muito interessante aqui que aconteceu nesse texto. Ele retirou toda a humanidade de maneira animalesca, ele viveu como animais. Qual é a situação que nós podemos igualar isso no nosso entendimento no Novo Testamento? Nós podemos igualar isso ao inferno, onde tudo o que é de imagem e semelhança do ser humano será retirado, ele deixará de ser um ser humano, será um ser meramente condenado. Então isso é muito interessante. O inferno é um lugar grotesco onde as pessoas que estão ali não são mais pessoas, é uma degeneração completa que elas sofrem. Então Deus deu aqui para Nabucodonosor um gostinho do que é o inferno. Embora não ficou claro assim no sentido teológico da coisa para ele, ficou claro no sentido prático. O que Deus faz com aqueles que se colocam acima dele, assim como ele fez com Satanás, que jogou ele de cima para baixo, né? Que quis ser maior que o Altíssimo. Assim Deus fez com Nabucodonosor, que quis ser maior do que o Altíssimo. Retirou nele tudo que tinha de bom nele, o que tinha de humano. Tá? O que nos diferencia dos demais animais. A nossa inteligência, a nossa capacidade de se adaptar, a nossa sabedoria, a nossa moral que desenvolvemos, a nossa criatividade, muitas coisas nos separam dos animais selvagens. E Deus, nesse momento, retirou tudo que representa um ser humano e fez com que ele fosse igual a um animal. É isso que Deus vai fazer, pelo menos em parte, é o que Deus vai fazer no inferno. Ele vai retirar toda e qualquer imagem e semelhança que sobrará no ser humano. E só sobrará os aspectos mais grotescos. Pesado, né? Então aqui é uma demonstração do poder de Deus. Mais uma vez, Deus ensinando aqui para Nabucodonosor que não existe Deus além dele. E no final das contas, Nabucodonosor ele é restaurado e se converte ao Senhor. Veja, no finalzinho, lá no verso 37, ele diz: Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. E o que isso ensina para os nossos dias atuais, os nossos políticos, nós como brasileiros? Que se eles não se arrependerem dos seus pecados, Deus vai humilhá-los. E Deus vai levá-los ao inferno também. Isso serve não somente para os nossos políticos, mas para qualquer pessoa que tenha um senso de soberba, que queira pisotear a cabeça das pessoas sem mais nem menos, de maneira sádica e cruel. Deus, se eles não se arrependerem, Deus vai humilhá-los e retirar deles toda e qualquer humanidade. E reduzirá eles a meros animais pelo campo, lá no inferno. Essa é uma das mensagens mais pesadas do livro de Daniel. Okay? E Daniel também, nas suas visões, que trataremos na próxima aula, fala muito sobre o inferno também. Pouco, não muito, mas ele dá uma pincelada sobre o inferno também. Ok? Já caminhando para perto do final, vamos agora para o 5º capítulo de Daniel. A festa de Belsazar. Que festa é essa? Essa festa aqui é muito interessante. É uma festa onde aqui o rei Nabucodonosor já morreu. E aqui quem está governando é o filho dele, Belsazar. Só que, diferentemente de Nabucodonosor que se arrependeu dos seus pecados, Belsazar, ele parece que esquece de Daniel, literalmente. Então o que acontece? Numa festa ali onde ele está dando, tem vinho, muita bebedeira,
muitas mulheres, certamente orgias ali no meio, práticas sexuais desenfreadas. Ele ele vê uma mão escrevendo algumas palavras. As palavras são Mene, Mene, Tekel e Peres. Essas palavras têm um sentido, certo? Mene, como vocês podem ver nesse texto que está aí, significa contado, né? Conta, número. Tekel significa algo relacionado a peso, a balança, né? Algo desse tipo. E Peres significa divisão. Então, ele fica muito atordoado, Belsazar, com o que ele vê ali escrito na parede. E o que ele faz? Ele procura lá, ele procura alguma ajuda, e a mãe dele fala que na época do reinado do pai dele tinha um tal de Daniel, que era quem interpretava essas coisas. Muito interessante, ele chama todos os sábios ali, vários sábios da Babilônia, e ele diz que quem interpretar esse sonho vai receber um grande cargo no reino. Foi ele que fez isso ou fui outro? Estou me enganando aqui. Sim, ele passaria a ser o terceiro no governo dele. Veja só. Então Daniel, ele é chamado à presença dele e ele promete todas essas coisas para ele, né? E o que Daniel interpreta desse trecho aqui? Vamos ler o trecho. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino, dado aos medos e os persas. Opa, olha só que interessante. Dado a quem? Aos medos e os persas. A coisa já estava começando a acontecer. Né? Lembra aqui? Babilônia, Média e Pérsia. O que está acontecendo? Aqui está começando a acontecer. Então, voltando para cá, e eu dupliquei esse slide aqui, não sei porquê. Aqui, Belsazar. Então, o que acontece aqui? Aqui acontece o cumprimento da profecia que Deus fez a Nabucodonosor ali, daquela estátua. Já estava chegando na outra parte da estátua, que era o reino da Média e da Pérsia. Certo? Então já estava dando cabo do reino dele, praticamente. Agora veja que interessante. Se vocês forem mais para frente no texto, o que ele diz? Veja só, lá no 29. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe dessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no seu governo, no governo de seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Veja uma coisa muito interessante que aconteceu aqui, diferente do que aconteceu nos reinos de Israel. Os reis aqui, eles prometiam que cumpriam o profeta. Eles escutavam o profeta, eles chamavam, quero escutar. Ah, vai ser coisa ruim para mim? Tá certo. Toma aqui, põe a corrente de ouro aqui no Daniel, dá para ele o cargo que eu falei que ia dar para ele. Então, os gentios aqui estão escutando mais a Deus do que o próprio povo de Israel. Que coisa, né? Então veja quantas lições Deus está ensinando aqui através disso para o povo de Israel. E aqui nessa noite, nesse dia mesmo, o rei Belsazar coloca Daniel com uma alta posição do reino dele, e a palavra de Deus se cumpre. Diferentemente de vários outros reis, que quando o profeta falava uma coisa ruim contra ele, lá os reis de Israel, o que os reis de Israel faziam? Manda prender, manda matar, manda chicotear, manda fazer um monte de coisa. Mas aqui não, eles foram fiéis. Eles escutavam mais a Deus do que o próprio povo de Israel. Isso foi uma baita de uma lição para o povo de Israel. Foi uma baita de uma lição. Para dizer o seguinte, olha, veja que um povo a quem eu não, territorialmente falando, não escolhi, está ouvindo mais a mim do que vocês estão me ouvindo. Isso é muito interessante. Então Deus ele tem compaixão de outros povos também. Ele fala com outros povos também. Ok? E para finalizar, ali já no reino de Dario,
a última parte da história de Daniel, a famosa cova dos leões. O que acontece nesse trecho aqui? Acontece que o rei Dario, ele colocou ali algumas pessoas à disposição dele que iriam governar os chamados sátrapas e os sátrapas. Não lembro o nome. Eu não sei, gente, pronunciar essa palavra é muito esquisita. Sátrapas. Pareceu bem a Dario, lá no capítulo 6, verso 1, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Isso aqui é muito interessante. Porém, o que estava acontecendo aqui? Os outros presidentes e os sátrapas, como todo bom governo, seja império ou democracia, seja o que for, sempre tem alguém querendo derrubar alguém íntegro. Eles estavam procurando uma situação para tirar Daniel da jogada. E como Daniel era uma pessoa justa e honesta, eles não acharam essa situação. Então o que eles fizeram? Eles baixaram um decreto, né, que durante um grande período de tempo, aí, vários dias, ninguém poderia orar ou fazer intercessão a qualquer Deus que fosse, porque eles sabiam que Daniel era uma pessoa extremamente devota e que certamente não ia seguir essa regra. Né? Então o que aconteceu aqui? Ele falou, faz o seguinte, rei. Quem não fizer isso, que não cumprir esse decreto de não poder fazer preces a seus deuses ou ao seu Deus por esse período de tempo que nós estipulamos aqui, sofrerá as consequências e será jogado na cova dos leões. E o rei aparentemente achou legal fazer isso e assinou embaixo lá. Beleza. O que aconteceu? Eles, de maneira astuta, viram Daniel orando e foram para o rei. Ó, rei, Daniel está orando. Aí a Bíblia diz que o rei se entristeceu, mas como era um decreto que ele não podia revogar, ele mandou prender e jogar Daniel na cova dos leões. E ele até fala assim, tomara que teu Deus te livre disso aí. Tomara que teu Deus te livre. Veja que foi uma estratégia política. Veja que, aparentemente, a relação de Daniel com o rei Dario era muito boa. E o rei Dario certamente ouvia mais a Daniel do que todos os outros, justamente pela experiência, pelo histórico de Daniel. Então, aparentemente, eles estavam com algum ciúme aqui. Aparentemente, parece que eles estavam planejando um golpe contra Daniel e contra o rei também. Imagina o que estava acontecendo aqui. Estava acontecendo uma conspiração. Então, dentro da cova dos leões, os leões estavam famintos, não comiam há dias, não comiam, sei lá, dias ou muito tempo aí, estavam famintos. Então, jogar alguém ali seria um prato cheio para eles. E acontece isso aqui. Vou botar maior para vocês. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Aqui o rei percebeu, quando foi à cova dos leões no dia seguinte, percebeu que Deus havia sido fiel para com Daniel, que havia livrado ele da morte e ficou claro para ele toda a conspiração que estavam fazendo contra Daniel e contra ele mesmo. Então, se vocês leem aqui no final do capítulo 6, ele fez o seguinte. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens, lá no verso 24, aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o que aconteceu aqui? Esse rei jogou todos esses traidores do reino para a cova dos leões. Veja como Deus foi misericordioso com os reis aqui, com os reis que não eram judeus. Veja como eles acataram a palavra de Deus e foram muitas vezes mais fiéis a Deus que o próprio povo de Israel. Né? E Deus, ele se fez presente através da mensagem de Daniel, através da vida de Daniel, através da integridade de Daniel. Ele se mostrou fiel para com o povo dele e misericordioso com aqueles que não eram povo dele. O que isso ensina pra gente, como igreja? Que nós muitas vezes vamos ser jogados em situações parecidas,
mas que Deus ele há de provar a nossa inocência diante das pessoas. Deus ele há de mudar o jogo. Nem sempre isso vai acontecer, é claro, não é uma regra, mas pode ter certeza que Deus nunca deixa em branco aqueles a quem ele ama. Não é porque Deus deve alguma coisa pra gente, mas porque ele ama e ele é fiel e ele gosta de fazer isso, ele sente prazer em fazer isso. Ok? Não existe mais informações sobre a história de Daniel daqui pra frente, só profecias. E aqui já deu 1 hora de aula, deu muito mais do que eu imaginava que iria dar. E eu já vou chegando aqui pro final, ok? Semana que vem, gente, vamos falar sobre as visões de Daniel. Vai ser uma continuação disso. Tem muitas mais coisas no livro de Daniel, apesar de ser um livro pequeno, é um livro muito denso, muito cheio de conteúdo, e não dá para simplesmente falar sobre a história dele e não falar sobre as visões que ele teve. Próxima aula, visões de Daniel. Meus queridos irmãos em Cristo, Deus abençoe vocês, façam suas devocionais em casa, continuem sendo igreja em casa, e que essa palavra penetre nos seus corações e na mente de vocês durante a semana e que vocês tenham um carinho cada vez maior pelas Escrituras Sagradas. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.